Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Dicas do Professor Tafarel. Para os que não me conhecem ainda, eu sou o Professor Tafarel e hoje nós teremos uma dica de português. Então, solta a vinheta! No vídeo de hoje, nós vamos ver como conjugar os verbos no modo indicativo, ok? Então, antes de vermos as regras de conjugação de verbos, vamos relembrar quando que nós usamos o modo indicativo, ok? Então, esse modo, na língua portuguesa, nós usamos para falar sempre de fatos certos, né? Fatos reais ou fatos concretos, tá? Por exemplo, aqui, saímos ontem. Nós temos o verbo saímos, né, que vem do verbo sair, e é um fato real de algo que aconteceu ontem, né? Nós temos os bebês choram, né? Choram também é um verbo, está no modo indicativo, porque indica um fato real, né? Algo que acontece de fato. E também viajarei amanhã. Nós também temos aqui viajarei, o verbo no modo indicativo, porque está indicando um fato que vai acontecer amanhã de uma maneira certa, certo? Ok? Então, o modo indicativo a gente usa sempre nesse sentido. E nós temos 6 tempos verbais nesse modo, que são o presente, o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito, o pretérito mais que perfeito, o futuro do presente e o futuro do pretérito. Vamos ver agora então como conjugar os verbos em cada um desses tempos. Antes de vermos os verbos conjugados, vamos compreender como funciona esse processo de conjugação de verbos na língua portuguesa, tá? Então, todos os verbos regulares, eles seguem um paradigma, né? Um modelo de terminações que precisam ser acrescentadas ao radical do verbo, tá? Então, o radical é sempre aquela parte principal do verbo, tá? E para encontrar o radical, o que a gente precisa fazer? A gente precisa colocar o verbo no infinitivo, né? Quando ele termina em AR, ER ou IR, e aí tirar essas duas últimas letras, né? Então, cantar, a gente tira o AR, fica cant. Então, esse é o radical deste verbo. Comer, tira o ER, o radical fica com, tá? E partir, tira o IR, o radical fica part, tá? Então, uma vez que a gente sabe o radical dos verbos, o que a gente precisa fazer é acrescentar as terminações. Tá? Então, agora nos próximos, né, nas próximas etapas desse vídeo, nós vamos ver as terminações de cada tempo do modo indicativo e aí vamos ver os verbos conjugados de acordo com essas terminações. Vamos iniciar agora, então, vendo as terminações do presente do indicativo. Nós acabamos de ver as terminações do presente do indicativo. Antes de ver os verbos conjugados, vamos só recapitular que o presente do indicativo nós usamos para falar de fatos ou ações, né, que acontecem neste momento, né, no momento atual em que nós estamos falando, certo? Então, se a gente pegar aquelas terminações que a gente acabou de ver e acrescentar o radical, né, a essas terminações, a gente tem os seguintes verbos, né? Então, o verbo cantar, que é o verbo da primeira conjugação, adicionando as terminações, fica eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, vós cantais e eles cantam. O verbo comer, que é da segunda conjugação, porque ele termina em ER, fica eu como, tu comes, ele come, nós comemos, vós comeis e eles comem. E o verbo partir, que é da terceira conjugação, porque termina em IR, fica eu parto, tu partes, ele parte, nós partimos, vós partis e eles partem. Vamos ver agora as terminações do pretérito imperfeito do indicativo.
Nós acabamos de ver as terminações do pretérito imperfeito do indicativo, só lembrando que esse tempo a gente usa para falar de um passado sempre mais distante, tá? Ou de um passado que indica hábitos, né? De um passado, né? Que dá uma ideia de ações não concluídas propriamente ditas, tá? Então, se nós juntarmos as terminações que a gente acabou de ver com os radicais, a gente tem a seguinte conjugação de verbos. O verbo cantar, eu cantava, tu cantavas, ele cantava, nós cantávamos, vós cantáveis e eles cantavam. Verbo comer, eu comia, tu comias, ele comia, nós comíamos, vós comíeis e eles comiam. E o verbo partir, eu partia, tu partias, ele partia, nós partíamos, vós partíeis e eles partiam. Vamos ver agora as terminações do pretérito perfeito. Nós acabamos de ver as terminações do pretérito perfeito do indicativo, só lembrando que esse tempo a gente usa para falar de ações iniciadas e concluídas num passado mais recente, tá? Então, se juntarmos aquelas terminações com os radicais, fica eu cantei, né, o verbo cantar, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos, vós cantastes e eles cantaram. O verbo comer, eu comi, tu comeste, ele comeu, nós comemos, vós comestes e eles comeram. E o verbo partir, eu parti, tu partiste, ele partiu, nós partimos, vós partistes e eles partiram. Vamos ver agora as terminações do pretérito mais que perfeito. O pretérito mais que perfeito é sempre conhecido como passado do passado, né? Então, quando a gente tem sempre duas ações no passado e a gente quer falar daquela que aconteceu antes, né? A gente usa o pretérito mais que perfeito. Então, se nós juntarmos as terminações que a gente acabou de ver com os radicais, ficam os seguintes verbos, né? O verbo cantar. Eu cantara, tu cantaras, ele cantara. Nós cantáramos, vós cantáreis e eles cantaram. O verbo comer, eu comera, tu comeras, ele comera, nós coméramos, vós comereis e eles comeram. E o verbo partir, eu partira, tu partiras, ele partira, nós partíramos, vós partireis e eles partiram. Vamos ver agora as terminações do futuro do presente. O futuro do presente é aquele tempo que a gente fala de algo que vai acontecer no futuro, tá? Então, se juntarmos aquelas terminações que a gente acabou de ver com os radicais, fica o verbo cantar. Eu cantarei, tu cantarás, ele cantará. Nós cantaremos, vós cantareis e eles cantarão. O verbo comer, eu comerei, tu comerás, ele comerá. Nós comeremos, vós comereis e eles comerão. E o verbo partir, eu partirei, tu partirás, ele partirá, nós partiremos, vós partireis e eles partirão. Vamos ver agora, então, as terminações do último tempo do modo indicativo, que é o futuro do pretérito. E o futuro do pretérito é aquele tempo que a gente usa para falar de algo que iria acontecer no futuro, mas não vai mais acontecer. Tá? Então, o verbo cantar, se juntado, né, às terminações que a gente acabou de ver, fica eu cantaria, tu cantarias, ele cantaria. Nós cantaríamos, vós cantaríeis e eles cantariam. O verbo comer, eu comeria, tu comerias, ele comeria. Nós comeríamos, vós comeríeis e eles comeriam. E o verbo partir, eu partiria, tu partirias, ele partiria, nós partiríamos, vós partiríeis e eles partiriam, certo? Então, estes foram os 6 tempos do modo indicativo que a gente viu, as terminações e também exemplo de cada verbo, né, de cada conjugação, conjugado de acordo com essas terminações.
Vale lembrar apenas que essas regras de terminações e conjugações de verbos servem apenas para os verbos regulares, tá? Então, todos os verbos regulares, eles seguem essas terminações e essas regras que a gente viu nesse vídeo. Os demais verbos são diferentes, ok? Então, este foi o nosso vídeo de hoje sobre o modo indicativo. Lembre de deixar o seu like no vídeo e de se inscrever no meu canal. Até mais!